Bom, gente, então vamos aqui para a segunda e última parte da aula 11. Nós estávamos falando aqui sobre a redescoberta do ser humano criado e o seu sentido, a mudança da compreensão no Deus Criador. E agora, então, essa nova proposta, essa nova interpretação, onde o ser humano é chamado a viver a liberdade e a criatividade, em 4 pontos, pelo menos, ele pode se expressar nessa liberdade e na sua criatividade. Então, primeiro, na relação consigo mesmo, né? Então, eles dizem aqui que trata-se do ser humano viver em conformidade com aquilo que ele já é vocacionado a ser, uma criatura criadora. E assim, nessa vocação do ser humano se resume a tornar-se uma imagem mais acabada, mais aperfeiçoada do Deus Criador. Ou seja, continuar aquilo que Deus dá o pontapé inicial lá no Gênesis. Todavia, essa vocação, ela é inseparável da responsabilidade criativa, né? Que é o polo oposto da permissividade, ou seja, o fato dele ter a liberdade não significa que ele possa fazer qualquer coisa, né? Mas é uma liberdade com responsabilidade criativa. O segundo ponto que é destacado dentro dessa visão é a liberdade que ele tem para viver a sua criatividade com o cosmo, ou seja, com o restante da criação. Então, o ser humano, conforme foi visto acima, não é simplesmente algo criado por Deus. Ele é criado por Deus com uma causa, né? O ser humano é chamado a desenvolver, a expressar e a completar esse sentido pelo qual Deus o criou. Então, todo o cosmo deve ser contemplado por esse ser humano, mas deve também ser trabalhado, deve ser cultivado, deve ser aperfeiçoado. Então, trata-se de um mundo inacabado, segundo essa visão, um mundo em evolução, onde há muita coisa para ser feito e muita coisa para se inventar. Então, nessa visão, o ser humano precisa ter uma relação com o cosmo, uma relação de liberdade e de criatividade. O terceiro ponto que eles colocam é, então, a relação desse ser humano livre e criativo para com Deus. Mas destacam, assim, logo como início desse ponto, é que o ser humano não é escravo determinado pela necessidade, nem submisso à natureza. Então, aqui a gente já vê que a análise é um ser humano sem pecado, né? Porque o ser humano, com o pecado, ele é escravo do pecado. Como Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então, há uma tensão interior do ser humano por causa do pecado que não é em nenhum momento traduzido nessa discussão, tá? Essa tensão que existe dentro do ser humano não é relatada dentro dessa teoria, dessa discussão, dessa dialética. Mas se coloca assim, que o ser humano não é escravo, que o ser humano é chamado para tornar-se livre, e criativo por um Deus que livremente, isso aqui é incrível, essa expressão, um Deus que se contrai para dar lugar à criatura, né? Então, mesmo com esse subtema, relação com Deus, não há nenhuma relação com Deus aqui. Não há nenhuma relação com Deus, ao menos nos moldes no qual nós consideramos e praticamos e ensinamos, né? Não há em nenhum momento o movimento do ser humano em se voltar para o Criador, em buscar esse Criador, em ter nesse Criador a completude da sua existência, não. Então, esse ser humano não é escravo, ele deve livremente viver a sua vida,
sabendo que Deus então está se contraindo. É como se fosse aquele pai que está olhando o filho de longe, ele está bem, não caiu, eu estou aqui, né? O filho talvez tenha conhecimento de que tem um pai ali mais ou menos perto, mas não há em nenhum momento a aproximação. Apesar de falar relação com Deus, não há relação com Deus nessa abordagem aqui. Não há uma relação pessoal com Deus. E eu até diria nem contemplativa. A contemplação ela é restrita aqui à criação. Contemplação da criação, mas não a contemplação do Criador, né? Até porque nessa releitura o Criador só dá o pontapé inicial e todo o restante vai sendo criado, evoluindo lentamente. Então, certamente, essas relações básicas, nós também precisamos falar da relação entre os seres humanos, né? Diante dessa visão, essa liberdade criadora é vivida no reconhecimento, na aceitação e na valorização da outra pessoa. Então, precisamos viver essa novidade que é própria do ser humano, essa liberdade criadora vivida nos encontros interhumanos, né? No meio desses humanos, em diversos níveis, relação de pessoa com pessoa, relações comunitárias, relações sociais, relações políticas. Então, todas essas relações, elas precisam ser valorizadas, vividas com uma liberdade criadora, aceitando e valorizando o outro. Ora, são conceitos morais perfeitos de uma sociedade desenvolvida, evoluída, não é? Mas me parece que falta aqui ainda um tempero da fé, né? Ficou faltando nessa análise, né? Nessa tentativa de aproximação da ciência, né? Do mundo secular, parece-me que faltou um pouco dos teólogos a ousadia da fé, mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês como então que a teologia antropológica tem tratado esse assunto, esse tema, ok? Já já a gente volta, mas agora já para a aula número 12. Fica com Deus. Tchau, tchau.